dia. Natal chegando, né? Estão estudando bastante? Aposto que vocês já estão adiantando o conteúdo, já estudaram derivada, já sabem o que é uma derivada, para não precisar estudar entre Natal e Ano, né? Tá certo. Hoje a gente finaliza essa primeira parte de limites, tá? Hoje nós vamos falar de 3 resultados assim super importantes no curso de cálculo, que é o resultado chamado de teorema do confronto. Em alguns livros coloca como regra do sanduíche, em alguns vídeos, se você procurar na internet, vai ver como regra do sanduíche, mas o termo técnico mais utilizado é teorema do confronto, tá? O outro resultado que a gente vai ver é o limite trigonométrico fundamental. Em alguns lugares você vai ver como limite fundamental, tá? É porque existe um outro limite que também é muito importante e ele é chamado de limite exponencial fundamental. Então, para distinguir um limite do outro, a gente chama de limite trigonométrico fundamental, tá? O outro resultado que a gente vai falar hoje também é o teorema do valor intermediário, tá? Esse teorema vai ser o único resultado que nós não vamos demonstrar, porque ele precisa utilizar o teorema dos intervalos encaixados ou encaixantes. E esse é um resultado que se usa mais em matemática. Quem faz o curso de matemática vai estudar análise real e lá vai compreender perfeitamente como é que se faz a demonstração. Vai ter utilização de ínfimo, de supremo, convergência de sequências. Então, essas ideias a gente não traz muito para a engenharia, tá bom? Então, por isso que a gente não faz a demonstração do teorema do valor intermediário aqui. Mas eu vou dar a noção para vocês o que é o teorema e vocês vão ver que é uma coisa muito intuitiva, tá? É muito intuitivo mesmo, tá bom? Então, vamos para os resultados. Vamos para a aula de hoje, então? Então, resultado número 1 é a regra do sanduíche ou o teorema do valor. Projeta lá, por favor, o slide. Eu estou chamando de teorema do confronto, tá? Então eu resolvi fazer a aula de hoje um pouco diferente. Como é que eu vou fazer? Eu vou deixar todo o início da aula para demonstrações, tá? Só demonstrações. Então vamos demonstrar o resultado do teorema do confronto e vamos demonstrar o resultado do limite trigonométrico fundamental. Tendo feito isso, vou apresentar para vocês o teorema do valor intermediário e depois a gente vai só fazer questões. Coloco a questão e você me diz qual resultado tem que usar. Tudo bem? Para você saber como que você faz a sua prova, tá? Então, antes de falarmos do teorema do confronto, eu preciso me certificar que você realmente já entende o que é isso aqui. X menos P menor que epsilon. Tá? É o primeiro passo. O que significa isso? Lembra que eu falei para você que o módulo dessa diferença significa que a distância de x para p é menor que esse número? Lembra que eu falei isso? Tá? Então, isso aqui significa que se você olha para a reta e você pensa onde está o ponto P, tá bom? Então, está permitido você caminhar uma distância menor do que epsilon para a direita e uma distância menor do que epsilon para a esquerda. Então, você vai até aqui, um P mais epsilon, e você vai para cá, um P menos epsilon. Tá bom? Você não pode chegar exatamente nesse ponto, tá? Porque esse aqui é menor. Tudo bem? Então, vale qualquer cara que está aqui, só que não posso chegar nele e não posso chegar nele aqui. Tudo bem? Então, significa que esse x, ele está aqui dentro. Tá bom? O x está aí dentro. Se o x está aí dentro, significa então que esse x, ele é maior que esse cara, P menos epsilon, e ele é menor que esse cara, P mais epsilon. Tudo bem? Tá claro? Tá? Então, se eu te dou esse módulo, isso aqui é a mesma coisa que esta desigualdade. Tudo bem? Tá? Então, esse módulo significa isso. Eu preciso muito disso na aula de hoje. Tá? Então, vamos para o resultado inicial hoje, que é o teorema do valor, do teorema do confronto. Tá? Então, olha lá o enunciado do teorema do confronto. O teorema vai nos dizer o seguinte: que você tem 3 funções
f de x menor ou igual que g de x, menor ou igual que h de x. Tá? E isso acontece para todo x em um certo intervalo. Tá? Para todo x é um intervalo i, aí ele coloca esse x diferente de p. Tá bom? Esse p dentro do intervalo. Tá? A outra hipótese que ele me dá é que o limite da f de x, quando x tende a p, esse limite ele é igual ao limite de h de x quando x tende a p. E isso é um valor L. Tá bom? Isso aqui é hipótese. Ele quer que você prove aquilo lá. Então, vou colocar aqui o que é a tese. A tese é limite de g de x quando x tende a p. Esse limite também é L. Tá bom? Então, essas duas informações são te dadas. Tá? Isso aqui a gente chama de hipótese. E isso aqui é o que você tem que provar. Isso aqui a gente chama de tese. Tá? Então, você precisa utilizar essas informações para provar isto. Tá bom? Então, vamos demonstrar. Demonstração. Olha lá. Primeiro, você sabe que o limite da f é L. E você sabe que o limite da h também é L. Mas o que isso significa? Vamos para a definição. Isso significa que, dado epsilon maior que zero, existem, vou colocar aqui em plural, tá bom? Existem, primeira coisa, existe o seguinte, existe um delta, esse delta é referente à função f, tá? Existe um delta com índice f maior que zero, tal que se a distância de x para p for menor que esse delta, e isso aqui tem que ser maior que zero, tá? Isso aqui tem que implicar que a distância da função para o limite, isso tem que ser menor do que epsilon. Tá bom? Isso aqui é a definição de limite. Tá? Tudo bem? Olha, mas o que significa isso? O que significa isso? Observa que aqui eu tenho módulo sendo menor do que epsilon. Tá? Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Sempre que eu tiver uma diferença menor do que epsilon, isso aqui é a mesma coisa que esse x está nesse intervalo. Tá? Esse x ele é maior que epsilon, que p menos epsilon e p mais epsilon. Tá bom? Então, isso que eu vou escrever aqui. Então, quer dizer que essa f de x ela é maior que L menos epsilon e menor que L mais epsilon. Tudo bem? Tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá? Deixa essa informação. Vamos fazer para cá. Essa é a primeira coisa, tá? Então, dado epsilon maior que zero, existem delta f, tá. Agora vai existir também. Existe um delta que depende de quem? O delta h maior que zero, tal que, se acontecer a distância de x para p for menor que esse ΔH, isso aqui maior que zero, isso implica que a distância da função para o limite, então a distância da função para o limite, isso é menor do que epsilon. Tá bom? Essa é a definição do limite de h. Tá? Agora, essa desigualdade aqui, vou fazer a mesma coisa que fiz aqui. Ó. Tá bom? Então, isso aqui significa que h de x é maior que L menos epsilon e menor que L mais epsilon. Tá bom? Então, eu vou chamar esse aqui de I.
tá? E vou chamar isso aqui de 2i. Vamos continuando. Temos ainda... que... Temos o quê? Que a F ela é menor ou igual que a G e é menor ou igual que a H. Isso aqui acontece onde? Isso aqui acontece em um certo intervalo I. Tá? Em certo intervalo I acontece isso. Então vamos pensar. Suponha que esse aqui seja o meu intervalo I. Está aqui teu P. Tá? Suponha que o intervalo I seja uma coisa assim. Tá bom? Isso tudo aqui é o intervalo I. Tá? Não precisa ser necessariamente simétrico. Essa parte daqui pode ser maior que essa. Não tem problema. O que eu quero é que esse P esteja lá dentro. Tá? E o que mais que eu quero? Eu quero que essa relação aqui, da F ser menor ou igual que G, menor ou igual que H, eu quero que aconteça dentro do intervalo I, mas eu não quero saber o que acontece com o P. Tá? Eu sei que todo cara que é diferente do P, está acontecendo isso. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Olha, ao invés de eu pegar o intervalo I, o que eu vou fazer? Eu vou andar um pouco para a direita e quero saber se eu consigo andar a mesma quantidade para a esquerda. Tá bom? Eu já usei letras deltas aqui. Eu chamei aqui um delta F e eu chamei aqui um delta H. Eu vou chamar agora aqui um delta 0. Tá bom? Só para identificar. Vou andar uma quantidade para cá e para cá. Então, eu vou chamar aqui um P mais um delta 0 e vou andar a mesma quantidade para cá, que é P menos delta 0. A condição desse delta é que quando eu faço esse movimento para a direita e para a esquerda, eu esteja dentro do I. Tá? Se eu fizer isso, vai acontecer aquela relação entre as três funções. Tá bom? Então, temos ainda que, tomando delta 0 maior que 0 adequadamente, esse adequadamente é para manter aqui dentro do intervalo I. De forma que P menos delta 0, P mais delta 0, isso aqui esteja dentro do intervalo I. Tá bom? É isso que eu estou fazendo. Estou pegando um delta 0, que esse cara ainda continua dentro do intervalo I. Tá bom? Então, teremos se a distância de x para P, se essa distância for menor que esse delta 0, isso implica que o quê? Que a F é menor ou igual que a G, que é menor ou igual que a H. Tá? Porque isso acontece dentro do I. E eu estou pegando dentro de intervalo dentro do I. Então também continua acontecendo. Tá? Temos que a F menor ou igual que a G. E isso é menor ou igual que a H. Tá? Agora, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho três informações. Quais são as três informações? Uma, a F está aqui dentro. Tá? Segunda informação, a H está aqui dentro. Tá? Terceira informação, existe uma relação entre a F, a G e a H. Tá? Agora eu vou dar um jeito de unir essas três informações. Tá bom? Isso que eu quero fazer. Tá? O que é que eu quero provar? Eu quero provar que o limite da G dá isso. Como é que eu provo que o limite da G dá isso? Como é que esse limite existe? Se acontecer o seguinte, se dado, vou escrever bem aqui, ó, se dado um epsilon maior que 0,
existir um delta maior que zero, tal que, se acontecer a distância de x para p for menor que esse delta, isso aqui maior que zero, isso implicar que a distância de g para L, isso seja menor que epsilon, certo? Eu tenho que provar que isso aqui funciona. Tá? Se eu conseguir provar isso, isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá? Então, esse aqui é o meu desejo. Tá bom? Quero chegar aqui. Vamos pensar. Olha, isso aqui só acontece se eu utilizar delta zero. Tudo bem? Se eu utilizar delta zero, acontece isso. Tá? Esse aqui só acontece se eu utilizar delta F. Tá? Beleza? E esse aqui só acontece se eu utilizar delta H. Como é que eu faço para acontecer os três ao mesmo tempo? Eu pego o menor deles. Tá? Então, se eu pegar o menor deles, se tomarmos delta como sendo o mínimo entre delta zero, delta F e delta H, teremos que 1, 2 e 3 ocorrem. Tudo bem? Se eu pego o menor deles, então acontece as três coisas ao mesmo tempo. Tá? Mas olha, se acontece as três coisas ao mesmo tempo, olha o que vai acontecer. Então, isso significa que dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero. Quem é esse delta? É o mínimo entre delta zero, delta F e delta H. Tá? Onde esse delta é igual ao mínimo entre delta zero, delta F e delta H. Tal que, se a distância de x para p for menor do que esse delta, isso implica... O que é que implica? Implica 1, 2 e 3. Tá? O que é 1? A função f está entre esse cara e aquele cara. Vou pegar isso então. Então está acontecendo assim, ó. L menos epsilon é menor que a f. Tudo bem? Só peguei essa parte por enquanto. Tá? Isso aqui quem está me dizendo é 1. Tudo bem? Mas eu estou dizendo que acontece as três coisas ao mesmo tempo. Acontece 1, 2 e 3. Vamos passar para o 3 agora. O que é que o 3 diz? O 3 diz que a G é maior ou igual que a F. Tudo bem? Então aqui é maior ou igual. A G é maior ou igual que a F. O que mais que 3 diz? 3 me diz que a G é menor ou igual que a H. Beleza? Então isso aqui, menor ou igual que H. Pronto. As informações de 3 já estão todas aí. Tá? Agora eu vou para 2. O que é que 2 está me dizendo? 2 está me dizendo que H é menor que L mais epsilon. Beleza? Então, H é menor que L mais epsilon. E agora eu te pergunto, 1 já está todo contemplado aí?
Sim ou não? Porque o 1 está dizendo que a f está entre L menos epsilon e L mais epsilon. E aqui está escrito isso, olha. A f está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Então está tudo contemplado. Tá? Consegui escrever tudo. O que é mesmo que eu quero? O que é mesmo que eu quero? O meu sonho é que G menos L seja menor do que epsilon. Mas o que significa isso aqui? Isso aqui não é a mesma coisa que a G ser maior que L menos epsilon e menor que L mais epsilon? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas isso já está aqui. A G é maior que L menos epsilon e menor que L mais epsilon. Beleza? Isso aqui está me dizendo que a G é maior que L menos epsilon e L mais epsilon. Acabou nosso problema. Certo? Dado epsilon maior que 0, existe um delta. Quem é esse delta? É essa cara do delta, tal que aconteceu isso. Mas o que é isso? Isso é o limite da G com x tendendo a P igual a L. Está provado. Tá bom? Ficou claro? Tá? Então, resumo da coisa. Resumo da coisa é o seguinte. Tu pode desconhecer quem é a função G. Tá? Se tu souberes esses comportamentos, então tu sabes o limite da G. Tá? Tu podes saber quem é a F, podes saber quem é a H, saber os limites de F e H. Se tiver esse comportamento, tu sabes quem é o limite da G. Tudo bem? Tu podes, inclusive, saber quem é a G. Tá? Vai ter problemas que a gente vai saber quem é a G, mas a gente não sabe calcular o limite. A gente vai olhar para G e vai dizer, e agora? Como é que calcula esse limite? Eu não sei fazer esse limite. Não sei mesmo. Aí o que é que tu vais fazer? Bem, eu posso não saber calcular esse limite. Mas, se eu conseguir uma função que é maior do que ela, e uma função que é menor do que ela, e os limites delas forem iguais, então esse limite tem que ser a mesma coisa. Deu para entender? Essa que é a regra do teorema do confronto. Tá? Então, a demonstração parece um pouco longa, mas depois, se tu for olhar com bastante calma, tu vai ver que os passos são poucos passos. Isso tudo que eu escrevi aqui, ó, isso que eu escrevi, isso aqui que eu escrevi é hipótese. É só uma tradução do que está escrito. Isso aqui também é hipótese. É só uma tradução do que está escrito. A demonstração em si, ela começa daqui em diante, ó, daqui para baixo. É aqui que está a demonstração. O resto é só tradução das hipóteses. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Tá claro? Não é assustador. Não, não é. Vocês estão felizes. Vocês sabem disso. Vamos lá. Vamos demonstrar o segundo resultado de hoje, que é o limite trigonométrico fundamental. Pensa uma coisa. O sofrimento é só hoje. Tá? A demonstração você só precisa fazer uma vez na vida. Já foi. Daqui para frente é saber qual é o resultado e aplicar o resultado. Você vai ver nos exercícios que a gente vai fazer daqui a pouco. A gente vai pegar a questão e só vai dizer assim, peraí, o que é que eu uso? Teorema fundamental, teorema do confronto? Limite trigonométrico fundamental? Teorema do valor intermediário? Só isso. Depois que eu souber o que eu uso, eu resolvo a questão. Tá? Não tem passos de demonstrações. Tá? Então, agora o limite trigonométrico fundamental. O limite trigonométrico fundamental é o seguinte. Limite de seno de x sobre x quando x vai para zero. Esse é o limite. Tá bom?
Nós queremos saber o que é que dá aqui. Tá? E a impressão que dá é que é uma coisa muito estranha. Pensa comigo. Se o x está se aproximando de 0, o seno de x está se aproximando de quem? Do 0. E o x está se aproximando de quem? Do 0. Aí você quer se aventurar. O que acontece com uma divisão de 0 sobre 0? É essa que é a pergunta. Tá? Só que a pergunta não é o que acontece exatamente numa divisão de 0 sobre 0. É o que acontece numa divisão de 1, 0 sobre 1, 0. São coisas diferentes. Tá? Esse cara se aproxima de 0 com um comportamento de seno. Se ele se aproxima de 0 com a curva seno, e esse se aproxima de 0 com a curva identidade, se for esses comportamentos, o resultado é 1. Esse é o resultado. Tá ok? Eu espero sinceramente que tu saias daqui dessa aula sem dizer, pelo amor de Deus, que 0 dividido por 0 é 1. Tu não vem com essa história para cá. Tá? Não inventa. Porque é possível provar para você que se eu tenho uma sequência que está indo para 0 e eu tenho uma outra sequência que está indo para 0, tá? E se eu divido essas duas sequências, ok? Essa sequência que é esse quociente, ela pode ir para qualquer número real. Qualquer número, o número que tu quiseres, dá para a gente fazer isso, tá? Então não inventa que 0 sobre 0 é 1. 0 sobre 0 não está definido. Não existe divisão por 0, tá? O que nós estamos fazendo aqui é um cálculo de limite, não é uma divisão por 0. Beleza? Ficou claro? Tá? Então vamos demonstrar isso. Vamos provar que esse limite dá 1. Primeiro, vamos lembrar uma coisinha. Aí a gente vai ter que retomar lá na educação básica algumas informações super importantes. Dá para tu enxergar que isso é um quarto de circunferência? Tá, é um quarto de circunferência isso. Só que não é qualquer circunferência, é o ciclo trigonométrico, tá? Se é o ciclo trigonométrico, então qual é a distância do 0 para o ponto M? Qual é a distância de 0 para M? É 1. É o ciclo trigonométrico, é raio unitário, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar uma reta aqui, tá? Passar essa reta, naturalmente, eu tenho aqui um certo ângulo X. Tudo bem? Tá? Eu pergunto para você, que certamente tu vais lembrar o que é isso. Eu vou passar essa reta que é paralela ao eixo Y, tá? Vou fazer isso e vou fazer mais ainda. Eu vou ligar, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto P. Vou chamar esse ponto aqui de ponto Q, tá? Vou ligar o ponto P com o ponto M. Tudo bem? Tá? Tudo bem até a construção aí? Muito bem. Agora eu vou fazer algumas perguntas para você. Esse ponto P, ele tem a sua abscissa e tem a sua ordenada, né? Tá? Quem é a abscissa do ponto P? Quem é a abscissa do ponto P? Ciclo trigonométrico. Se eu projeto esse cara aqui, quem é esse cara?
cosseno. Cosseno de x, tá? Então esse aí é o cosseno de x. E quem é a ordenada? Esse aqui é o seno, tá? Esse aqui é o seno de x. Se vocês sabem, não me assustam. Não me deixe assustada nesse momento, tá? Você sabe disso. Sabe. Vamos lá. Eu já me assustei aqui. Tendo ficado assustado aqui, eu espero recuperar a tranquilidade nesse momento. Quem é esse cara? Quem é a distância de m para quê? É a tangente. É a tangente de x. Tá bom? Então esse cara é a tangente de x. Tudo bem? Todo mundo sabia disso? É. Só você fazer uma semelhança de triângulos, tá? Você olha para esse triângulo aqui, ó. Olha para esse triângulo e olha para o triângulo maior. Tá bom? Aí você faz a semelhança, tá? Faz assim, ó. Esse cateto está para esse cateto, tá bom? Esse cateto aqui é cosseno. Está para esse cateto, que é 1. Assim como esse cateto, que é o seno, está para esse outro cateto, que tu não sabe quem é. Vamos chamar lá de Z, tá? Não sabe quem é. E depois você só multiplica aqui. Vai ficar Z é igual a seno de x sobre o cosseno de x. Só que seno sobre cosseno é a tangente. Tudo bem? Então, de fato, essa aqui é a tangente, tá? Para quem não lembrava, tá aí. Muito bem. Agora, nós vamos fazer comparações óbvias aí. As comparações serão as seguintes. Vamos olhar para esse triângulo aqui, ó. Tem um triângulo que tem vértice O, P, M. Esse triângulo tem uma área, certo? Tem uma área esse triângulo. Vamos comparar com a área desse setor, que tem vértice em O e tem esse arco MP. Tá? Como se fosse uma fatia de pizza aqui. Tá bom? Eu pergunto para você, quem tem maior área? O triângulo OMP ou esse arco? O arco tem maior área. Tá bom? Agora vamos comparar com o triângulo OMQ. Quem tem maior área? O triângulo OMQ. Então, a menor área é desse triângulo, depois vai vir a área do setor e depois vai vir a área do triângulo. Tudo bem? Vamos escrever isso, tá? Então, eu vou chamar a área, vou chamar de S. Então, a área do triângulo OMP é menor que a área do setor. Vou só escrever setor. Que setor é esse? Setor OMP. OMP. E isso é menor que a área do triângulo OMQ. Tá bom? Então pronto, já sabemos essa relação entre as áreas, tá? Quem é a área do triângulo OMP? OMP. Como calcular a área desse triângulo? A área de um triângulo é calculada como? Base vezes altura sobre 2. Quanto é a base desse triângulo? 1. É um triângulo de base 1, que a gente está no ciclo trigonométrico, certo? Então, base 1. Quanto é a altura? Seno. Então, é 1 vezes o seno dividido por 2. Então, essa que é a área. Então, isso aqui é
1 vezes o seno dividido por 2. Isso é menor. Quanto é a área do setor? Esse setor aqui. É aí que o bicho pega. A área do setor. Diga. O ângulo vezes o raio ao quadrado. Tem que ter uma certeza. Porque vocês não podem me apresentar na prova, se está aqui a questão. Ó, se não tiver certa essa solução, olha essa. Não pode. Como é que é? Você faz uma regra de 3, né? Direto. Tá bom? Então, o que você pode fazer? Pensa no ângulo como sendo em radianos. Tá? Então, você pensa assim. 2π, se você der uma volta completa 2π, isso dá uma área de πr², não é isso? Tá bom? Se você girar um ângulo 2π, dá uma área de πr². Mas se você tiver um ângulo x, vai te dar uma certa área aqui, né? Tá bom? Ok? Então, como é que você vai fazer isso? Como é que vai ser? A área vai ser quanto? X o 360 é o quê? 2π. Então você está dizendo que vai dar x vezes πr² sobre 2π. É isso, né? Agora, quanto é o raio? 1. Então, já esquecemos o raio. Tá? Tem π aqui e tem π aqui. Você já esquece o π, então. Então, quanto é essa área? π sobre 2. Tá bom? Ok? Que era o que você estava falando. Só que eu preciso de uma decisão. Tá? Então, a área desse setor é π sobre 2. Aliás, x sobre 2. Tá bom? Então, é o ângulo sobre 2. Menor. Quanto é a área desse triângulo? A área desse triângulo aqui. É a base, que é 1, vezes a altura, que é tangente, dividido por 2. Então, é 1 vezes a tangente, dividido por 2. Tá bom? Então, só organizando, você tem seno de x sobre 2 menor que x sobre 2 menor que a tangente sobre 2. O que você acha que eu vou fazer logo de cara aqui? Com quem? O 2. Vou retirar o 2 logo daí, tá? Então, vai ficar aqui o seno de x é menor que x e é menor que a tangente, tá? Então, qual é o cuidado que a gente vai tomar agora aqui? Nós estamos fazendo isso sempre no primeiro quadrante. Beleza? No primeiro quadrante, o seno é positivo ou negativo? Sempre positivo. Tá bom? Então eu estou trabalhando só no primeiro quadrante. Depois vocês pensam como seria para os outros quadrantes, tá? Vamos se manter no primeiro. Se o seno é positivo, a gente já sabe que se eu multiplicar aqui por seno não vai alterar nada, porque é positivo, tá? Se eu tenho essa relação entre números, se eu inverto os números, o que acontece com as desigualdades? Elas também invertem, tá? Então, se eu tenho seno menor que x, menor que tangente, então isso aqui é... A tangente, você sabe que é seno sobre o cosseno, certo? Tá bom? Então, eu vou inverter o seno, que vai ficar 1
sobre o seno era menor, agora vai ficar maior. É maior. Vou inverter o x, vai ficar 1 sobre o x, agora vai ficar maior. Vou inverter a tangente, se era seno sobre cosseno, vai ficar cosseno sobre seno. Tudo bem até aqui? Inverti tudo, então inverte todas as desigualdades. Tá? Como eu estou no primeiro quadrante, o seno é positivo. Então eu vou multiplicar tudo por seno. Não vai alterar o resultado. Tá? Multiplicando tudo por seno. Então, multiplicando tudo por seno ali, vai ficar 1. 1 é maior que seno de x sobre x, que é maior. Quando eu multiplicar por seno, vai cancelar o seno de baixo. Então, vai ficar cosseno. Tudo bem? Tá? Ficou isso. Agora, o teorema do confronto... projeta lá no slide, por favor. O teorema do confronto, ele diz uma relação entre três funções que, se você sabe o limite da primeira e sabe o limite da última, então você sabe o limite da do meio. Certo? Então olha para cá agora. Você tem aqui três funções. Você tem aqui uma função constante, você tem aqui uma função que é um quociente, e você tem aqui uma função trigonométrica. Eu te pergunto, qual é o limite de 1 quando x vai para 0? Dá quanto? O limite da constante é a própria constante. Isso dá 1. Quanto é o limite de x indo para 0 do cosseno de x? O cosseno é uma função trigonométrica, então é contínua. Então, se o x está indo para 0, o cosseno está indo para cosseno de 0. E o cosseno de 0 é 1. Opa! Esse limite está dando 1, esse limite está dando 1. Pelo teorema do confronto, esse limite aqui vai para onde? Pelo teorema do confronto, o limite de x indo para 0 de seno de x sobre x é 1. E acabou. Beleza? Ficou claro? Então já temos agora dois resultados, né? Dois resultados fortes para a gente usar nos exercícios. Teorema do confronto e o limite trigonométrico fundamental. Vou demonstrar mais um resultado. O terceiro resultado, ele é um exercício, só que ele é resolvido através de uma demonstração, que é esse exercício 1. O terceiro resultado diz o seguinte, vou chamar aqui de resultado 3. O resultado 3 diz o seguinte, se você tiver duas funções que estão com o mesmo domínio, tá? Você sabe que o limite de uma delas, o limite de x, quando x tende a p, você sabe que esse limite é 0, tá? Outra hipótese, você sabe que a g, o módulo dela é menor ou igual que m. O que significa o módulo de uma função ser menor ou igual que uma constante? Significa que essa função é uma função limitada. Ela está presa em uma faixa. Tá? Ela não passa de m e nem passa de menos m. Ela está presa nessa faixa. O gráfico dela está ali dentro. Tá? Isso que significa que o módulo dela é menor ou igual que m. Tá? A conclusão... Projeta lá, por favor. A conclusão é a seguinte. Que se você fizer o limite da f de x vezes g de x com x tendendo a p, a conclusão é que isso dá 0.
Beleza? O que é o problema aqui? Se você tem uma função que vai para zero e a outra que é limitada, o limite do produto é zero. Vamos provar isso. Então vamos lá. Isso aqui. Demonstração. Sabemos que o limite da f de x, quando x tende a p, isso aqui dá zero. Sabe disso, tá? Foi dado aqui. O que significa isso? Isso aqui significa... Isto significa que dado é epsilon maior que zero, existe o delta maior que zero, lá. A gente sabe o beabá. Lembra que eu te falei que esse epsilon é qualquer epsilon que você pegue, desde que ele seja pequenininho? Você pega qualquer epsilon, tá? Então eu vou escolher um epsilon aqui. Vou pegar um epsilon aleatório, pequeno, tá? Então, dado epsilon maior que zero, escolheremos epsilon da forma. Ele vai ser o seguinte: epsilon sobre m. Esse que vai ser ele, tá? Ele já é pequeno, eu vou dividir por um cara que vai ser pequeno, que vai deixar esse número pequeno, tá? Se esse cara me der problema de aumentar isso, então eu pego esse cara menor ainda e torno esse cara pequeno, já que essa é uma escolha feita, tá? Então isso é maior que zero. Quando eu escolho o epsilon, isso me dá origem a um delta, tá? Então existe um delta maior que zero, tal que, se ocorrer da distância de x para p for menor que delta, isso maior que zero, isso implica que a distância da função para o limite, isso é menor do que o epsilon, só que o epsilon que eu escolhi é esse cara, tá? Epsilon sobre m, tá bom? Deixa isso aí, isso tudo é hipótese, tá? A única coisa acrescentada aqui foi a escolha especial do epsilon, tá? O que eu quero provar? Eu quero provar que esse limite dá zero. Provar que esse limite dá zero é equivalente a provar que a distância desse produto para o zero, que isso é menor que um certo epsilon. É isso que eu tenho que provar. Tá bom? Então eu vou atrás disso. Tá? Então, analisemos a distância. Que distância? A distância de f de x vezes g de x menos zero. O que acontece com essa distância? Tá? Essa distância, o zero pode ser desprezado, né? Vai ficar simplesmente f de x vezes g de x. Tá? Aqui eu tenho o módulo do produto. A propriedade de módulo me diz que o módulo do produto é o produto dos módulos. Tá? Então isso aqui é a mesma coisa que módulo da f vezes o módulo da g. Tá bom? Tudo bem? Lembra o que nós queremos. Nós queremos que isso seja menor do que epsilon. Tá? Vamos continuar. O módulo da g é o quê? O módulo da g é menor ou igual que m. Tá bom? Esse é o módulo da g. E isso aqui não é a mesma coisa que o módulo da f. Isso aqui é a mesma coisa que o módulo da f. E isso é menor que epsilon sobre m. Tá? Então, isso tudo aqui é menor que esse cara, que é isso, é menor que epsilon sobre m, vezes esse cara é menor do que m. E agora você cancela m com m, vai sobrar só o epsilon.
Beleza? Mas isso aqui, esse passo daqui para cá, só acontece com esse delta. Beleza? Então acabou o problema, né? Então, portanto, dado epsilon maior que 0, quem foi o epsilon que eu peguei? Eu peguei esse epsilon aqui. Existe um delta maior que 0, tal que a diferença de x para p menor que delta maior que 0 está implicando que a distância desse produto para o zero é menor do que o epsilon. Tá? Eu coloquei esse epsilon porque foi ele que nós manipulamos, bem aqui. Tá bom? Então isso ficou menor do que epsilon. Mas o que é isso? Isso nada mais é do que o limite do produto ser 0. Tá? Portanto, o limite da f de x vezes g de x com x tendendo a p é 0. Acabou. Tá? Pronto, já temos os resultados. Tá? Deixa eu ver. Ainda temos muito tempo. Deixa eu apresentar para vocês o último resultado. Esse já é sem demonstração. Tá? Sei que é pesado essa aula por todas essas demonstrações, mas eu não quis separar essas demonstrações. Geralmente a gente faz assim. A gente demonstra o primeiro resultado, faz exercício. Demonstra o segundo resultado, faz exercício. Demonstra o terceiro resultado, faz exercício. Eu quis fazer logo tudo de uma vez. Tá? Aí fica um pouco pesado. Agora, quando a gente for fazer exercício, você vai ver que é bem mais simples. Tá? Eu acho. Vamos lá. TVI. Teorema do valor intermediário. O que é que você precisa nele? Projeta lá, por favor. TVI. Suponha que f seja uma função contínua, definida em um intervalo fechado, tá? E seja n um número qualquer entre f de A e f de B. Então, em um desenho, a gente coloca todo o enunciado desse teorema. Suponha que esse seja o A, suponha que esse aqui seja o B, suponha que isso aqui seja f de A, esse aqui seja o f de B, tá bom? E ele está dizendo que tem um n que está entre o f de A e o f de B, e que o f de A seja diferente de B. Então existe um C, tal que o f de C é n. Olha aqui. Então, existe um C pertencente a B, tal que o f de C é n. Tá bom? Essa é a conclusão. Projeta aqui, por favor. Aqui o quadro. Tá. Olha, eu vou supor aqui que o f de A é menor que f de B. Tá bom? A função é uma função contínua. Se ela é uma função contínua, eu tenho que desenhar o gráfico saindo desse ponto e chegando nesse ponto sem tirar o giz do quadro. Tá? Não posso dar saltos. Beleza? O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que existe um n, tem um n, que está entre o f de A e o f de B. Tem um n. Tá bom? Se existe esse n, existe também essa reta bem aqui. Ó, que é uma função constante igual a n. O que o teorema está me dizendo é o seguinte. Não tem como você sair desse ponto e chegar nesse ponto sem passar por essa reta. Beleza? É isso que o teorema está me dizendo. Tá? Ele não diz quantas vezes vai acontecer isso. Ele só diz que vai acontecer. Tá? Então, na hora de desenhar o gráfico, você quer desenhar o gráfico, está fazendo, não importa como a função vai fazendo,
uma hora, ela tem que passar por essa reta. Ok? Quando ela passar, esse carinha lá é o C. Deu para entender? Ele diz, existe um C que está entre o A e o B, que a imagem do C é esse N. Beleza? Isso que é o teorema do valor intermediário. Em outras palavras, não tem como desenhar um gráfico saindo daqui até lá, sem passar por qualquer reta que está entre os dois pontos. Porque a função é contínua. A hipótese da continuidade é indispensável. Beleza? Muito bem. Então, temos agora os 4 resultados. Tendo os 4 resultados, vamos para os exercícios. Aí você me diz se você entendeu ou não. Vamos para os exercícios agora. Primeiro exercício. Olha lá. Limite de x² vezes seno de 1 sobre x. Eu quero que você prove que esse limite dá zero. Limite de x indo para zero do x² vezes o seno de 1 sobre x. Como que você prova que esse limite dá zero? Vamos pensar. Nós demonstramos agora há pouco aqui o seguinte resultado. Se eu tiver uma função limitada e uma que vai para zero, o produto dá zero. Então vamos usar esse resultado. Tá? Vamos pensar. Seno de 1 sobre x. Não importa seno de que for. O seno sempre está preso entre 1 e menos 1. Concorda? O seno não sai de 1 e menos 1. Então isso aqui é limitado, não é? Esse cara é limitado. Vamos olhar só para esse cara agora. Se o x está indo para zero, para onde que está indo esse aqui? Para zero. Olha, um está indo para zero, o outro é limitado. O resultado é... acabou o problema. Entenderam? Tá? Então, primeira solução. Primeira solução. O seno de 1 sobre x é menor ou igual que 1. Ou você escreve, o seno de 1 sobre x é limitado. Tá? Tanto faz. E o limite de x² com x indo para zero, isso está dando zero. Pelo resultado que diz que se uma vai para zero e a outra é limitada, o produto é zero. Tá? Logo, o limite de x indo para zero, x² vezes o seno de 1 sobre x, isso é zero. Acabou o problema. Ficou claro? Mas por que nós fizemos isso? Porque a gente provou que isso é verdade. Tá? Essa é uma forma de fazer. Vamos usar outra forma. Vamos resolver esse problema de outra forma. Vamos usar agora o teorema do confronto. Bora ver o que é que dá. Segunda solução. Teorema do confronto. É isso que tu tem que fazer na tua prova. Dizer como tu vais fazer. Você coloca teorema do confronto. Já foi meio, né? Teorema do confronto. Como é que a gente vai fazer? Pega... eu não sei quanto é esse limite, mas eu vou descobrir uma função que é maior que ela e uma função que é menor que ela. Tá? E vou saber o limite das duas funções. Beleza? Vamos lá. Seno de 1 sobre x. O que é que nós sabemos do seno de 1 sobre x? A gente sabe que ele é limitado. Lembra? Então, ele não passa do 1 e nem do menos 1. Então, ele é menor ou igual que 1 e maior ou igual que menos 1. Tudo bem? Ele está preso aí. Tá?
Essa é a função do problema? Não, né? Tem um x² aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo isso por x². Vai mudar o sinal? Faltou um igual aqui. Vai mudar o sinal? Não, porque o x² é uma coisa sempre positiva. Na pior das hipóteses dá zero. Certo? Então é sempre positivo. Posso multiplicar por x². Quando eu multiplicar esse cara por x², vai dar menos x². Menor ou igual. Multiplicar isso aqui por x², vai dar x² vezes o seno de 1 sobre x. Menor ou igual. Multiplicar esse cara por x² dá x². Tudo bem? Aí você diz, bem, esse limite eu não sei. É o que eu quero descobrir. Tá? Mas eu já coloquei a função entre uma e outra. Quanto é o limite dessa quando x vai para zero? Dá? Dá quanto? Zero. E o limite dessa quando x vai para zero? Zero. Quanto é o limite dessa então? Zero, pelo teorema do confronto. Não é maravilhoso? A gente encheu o quadro para demonstrar o teorema do confronto. Para resolver o problema, a gente precisou de 2 linhas. É por isso que a gente demonstra, para você não precisar das trocentas linhas para provar o resultado. Tá? Então, limite de x indo para zero do x² é igual o limite de x indo para zero do menos x², e isso dá zero. Portanto, o limite de x indo para zero do x² vezes o seno de 1 sobre x, isso é zero pelo teorema do confronto. Ok? Resolvemos o problema de 2 formas diferentes. Tá? Vamos lá, próxima questão. Qual vocês querem? A 3? Vamos para 3. Questão 3. A função f, ela é igual a x² vezes o seno de 1 sobre x se o x for diferente de zero. E ela é zero se o x for zero. Aí ele pede para você calcular caso exista aquele limite. Limite de x indo para zero dá f de x menos f de zero, x menos zero. Tá? É isso. Olha para cá. Olhando para isso, se não tivesse isso aqui, vocês lembram o que é isso aqui mesmo? É um ΔY sobre um ΔX, né? Lembra que a gente fazia isso? Lembra que foi assim que a gente achava a velocidade média? Lembra? Isso aqui é chamado de quociente de Newton, tá? E o que eu vou fazer com que esse x chegue cada vez mais perto do zero, muito pequenininho. E eu não vou explicar para vocês, mas isso que a gente vai calcular é a derivada dessa função. Tá? Mas vocês nem sabem do que é a derivada e tudo bem. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Isso aqui também ele calcula o coeficiente angular da reta, certo? Se você tem 2 pontos, você calcula o coeficiente angular da reta dessa forma. Tá? Como eu estou mandando o x para perto do zero, eu estou calculando o coeficiente angular da reta tangente. Olha que bonitinho, eu nem sei o que é reta tangente ainda, mas tudo bem. A gente vai ver na frente. Tá? Então vamos resolver esse limite. Tá bom? Então o limite de x indo para zero, tá? O x está indo para zero. Ele não está em zero. Se ele está indo para zero, quem é a cara da f? É a primeira expressão ou a segunda expressão? Ele está indo para zero. Então é a primeira expressão. Ok? Ele não está no zero. É a primeira expressão. Então é x² vezes o seno de 1 sobre x. Menos... Agora eu quero o f de zero. Então eu estou no zero. Então se o x é zero, a resposta é zero. Coloca aqui. Dividido por x menos zero. X menos zero é
x. Eu preciso deixar esse menos zero aqui? Não, é indiferente, né? Então já apagamos aqui. Olha o que é que tu queres fazer agora. O que tu queres fazer de matemática agora? Aí porque tem uns já pensaram assim, eu quero ir embora para casa, deitar na minha cama e descansar. E receber excelente em cálculo. Vai, o que tu queres fazer agora? Cortar. Cortar quem? O x. Você corta um x daqui, vai ficar limite de x indo para zero, cancela um x com um x, vai ficar x vezes o seno de 1 sobre o x. Eu te pergunto, quanto é esse limite? Essa função aqui é o quê? Limitada. Isso aqui está indo para onde? Para zero. Qual é a resposta do limite? Zero. Pela mesma solução que nós fizemos aqui. Ok? A resposta é zero. Se eu te disse que esse é o coeficiente angular da reta tangente, o coeficiente angular deu zero, significa que a reta tangente nesse ponto é horizontal. Bonitinho. Né? Vamos para a próxima. Muito bem. Eu vou pular por enquanto a segunda. Daqui a pouco a gente volta nela. Já fizemos a primeira aí. Essa. Escolham. Qual questão fazemos? A primeira. Vamos fazer a primeira. A letra A, ali. Limite de x indo para zero do seno de 5x sobre x. Tá? Você olhando para um problema desse, se cai um problema desse na sua prova, você já de cara já ganha meio ponto, né? Porque você vai dizer que você vai resolver esse problema como? Você vai resolver como? Diz assim, limite trigonométrico fundamental. E já coloca logo no lado assim 0,5 para ajudar o corretor, né? Porque você está certo. Né? Você vai usar o limite trigonométrico fundamental. Só que o limite trigonométrico fundamental, ele é assim. Ele é limite do seno de x sobre x com x indo para zero. Aqui é uma letra, aqui é a mesma letra, aqui é a mesma letra que está aqui. Só que nunca vai cair isso na tua prova, né? Claro que nunca vai cair, porque senão tu só ia chegar e dizer, eu lembro. Isso todo mundo lembra, tá? Quero saber aqui. Como é que a gente faz? Oi? Multiplica tudo por 5. O que é multiplicar tudo por 5? Coloca esse 5 em cima e 5 embaixo. Tu queres fazer assim. Um 5 aqui, um 5 aqui. Como é que tu vai fazer aparecer um 5 aqui? Porque o limite trigonométrico fundamental é o que aparece aqui é a mesma coisa daqui que é a mesma coisa daqui. Multiplicar por cosseno? Não. Não. É uma técnica simples. A técnica simples é a seguinte. Eu quero que tenha aqui só uma letra, aqui só uma letra, aqui só uma letra. Se eu quero que tenha só uma letra, então eu vou colocar a letra. Eu sou o professor Leão, então eu vou colocar a letra L. Né? Então, L. Então, mudando de variável. De variável. Então, L é igual a 5x. Tá bom? Tá aí. O 5x agora vai ser uma letra L. Tá? Aí eu tenho que tomar os devidos cuidados. O x não está indo para zero. Então eu vou lá. Se o x vai para zero, para quanto vai o L? O x está indo para zero. Vai ficar 5 vezes o zero, que vai dar zero. Então se o x vai para zero, significa que o L vai para zero. Tudo bem? Tá? Aqui está L igual a 5x. Eu posso pegar o 5 e passar dividindo, né? Vai ficar x igual a L
sobre 5. Tudo bem? Agora eu vou voltar no limite. Então é limite. Não era x indo para 0? X indo para 0, agora é L indo para 0. Agora é L que vai para 0. Era seno de 5x. Agora não é mais 5x, agora é L. Dividido por x. Não é mais x, agora é L sobre 5. Aí tu diz, que coisa, hein? Porque tem que ser a letra, a letra e a letra. Tem uma praga do 5 apareceu ali. Dá pra gente resolver esse negócio. Vamos lá, ó. Igual limite de L indo para 0 do seno de L. Olha, isso aqui na divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então quer dizer que vai aparecer um 5 bem aqui, ó. Sobre L. Lembra que tu queria multiplicar por 5? 5 era você? Quem era? Era você. Olha, apareceu um 5. Agora, a gente vai lembrar de uma propriedade de limite. Lá quando a gente definiu o limite, a gente definiu que quando você tem uma constante, você pode tirar a constante do limite. Se a constante estiver multiplicando. Né? Então isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes o limite de L vezes 0, L indo para 0, do seno de L sobre L. E quanto é esse limite? Esse limite é 1. Então a resposta é 5 vezes 1, que é 5. Acabou o problema. Né? Não é lindo? É lindo demais esses problemas. Aí você vai até escolher outra agora, quer ver? Vai lá, qual você quer? Qual dessas você quer aí? Já fomos na primeira, qual é que a gente quer agora? F. A F, mas você gosta de dificuldade, né? Não precisa. Vamos fazer a F. Eu tenho a impressão que a F é a mais complicada. Parece que a F é a mais complicada. Vamos lá fazer a F. Então a F é limite de x indo para 1 de πx sobre x menos 1. Tá bom? Muito bem. Então eu quero fazer isso. Tá? Só que o limite fundamental me diz o quê? Diz que é limite do seno de x sobre x com x indo para 0. Agora, esse problema aqui, ele fez uma modificação maluquinha aqui, porque ó, não tem as mesmas letras e a tendência está indo para um número que não é o 0. Certo? Então, eu vou fazer uma mudança de variável. Você que escolheu a questão, como é seu nome? Vitória. Vitória já está dizendo vai vencer na vida. Né? Então, olha, se já está dizendo isso, eu vou usar aqui V de vitória. Então, ó, ao invés de ser x menos 1, eu vou chamar de V. Beleza? Então, mudando de variável. Olha, mudando de variável, V é igual a x menos 1. Tá bom? V é igual a x menos 1. Então, esse cara aqui eu vou chamar de V. Tá? Olha, o x não está indo para 1? Se o x está indo para 1, para onde que o V vai? Para 0. Ó, já estou resolvendo um probleminha. Tá? Então, isso aqui implica que o V vai para 0. Que não vai ser o seu caso. Você vai para 9. Tá? Vai para 0 o V. Então, olha... Eu vou isolar o x aqui. Está menos 1, vou passar mais 1, vai ficar x igual a v mais 1. Tá bom? Então vamos substituir agora lá. Fica limite de x ia para 1. X ia para 1, agora vai ser v indo para 0. Vai ser seno de π vezes x. Só que quem é o x?
V mais 1. Então vai ficar π V mais 1. Certo? Isso tudo dividido por V. Tá? Aí você diz, o negócio não está muito legal. Não é? Porque não apareceu só uma letra aqui. Tá? E de fato não tem só uma letra. Vamos continuando, ver o que acontece aí. V indo para 0. Vai ficar seno de πv mais π sobre V. Tá? O que tu queres fazer aqui? O que tu queres fazer? Vai, tu queres fazer alguma coisa? Corta que eu te jogo esse giz. Vai! Seno da soma. A propriedade do seno da soma, gente. Oxente! Vamos, rapaz! Então, ó, como é que faz? Seno da soma. Vai ficar limite de V indo para 0. Mata a saudade agora. Olha, seno de πv vezes o cosseno de π, mais seno de π vezes o cosseno do πv. É o seno da soma, né? Então vai ficar assim, ó. Seno de πv vezes o cosseno de π, mais mais o quê? Seno de π vezes o cosseno de πv. Isso tudo dividido por V. E agora? O que acontece? Quanto é o seno do π? Seno de π é 0. Então isso aqui já vai embora. Vai passear isso aqui. Quanto é o cosseno de π? É menos 1. Né? Olha que lindo, tá ficando bonito demais. Ó, vai ficar assim, ó. Limite de V indo para 0, vai ficar menos, né? Menos o seno de πv sobre V. Certo? Esse menos não pode sair? Pode, porque é uma constante, é o menos 1, certo? Então vai ficar igual menos o limite de V indo para 0 do seno de πv sobre V. Eu duvido tu me dizer qual é a resposta disso. A gente fez ainda agorinha. Da agorinha a gente fez. Qual foi a resposta desse? Qual foi a resposta? Foi 5. O 5 estava aqui dentro. Ele é a resposta. Ah, mas tio, mas é π. E daí? Vai ser o π também. Então a resposta é menos π. Acabou. Tu vai fazer o mesmo passo, vai sair o π. Não é linda a questão? É lindo, tu deve estar pensando assim, rapaz, eu escolhi o curso certo. Eu só não escolhi mais certo porque eu não escolhi matemática. Hã? Vamos lá. Ainda tenho 8. Ah, é demais. Vamos lá. Próxima, escolhe lá. Qual é que tu vai escolher? Aí? Mas aí é mais fácil. Vamos fazer aí. Aí, vamos fazer aí. Vamos lá. Letra E é limite de x indo para π do seno de x sobre x menos π. É? Você que escolheu, qual é seu nome? Ana Clara. Você prefere Ana ou Clara? Eu escolho? Então, dona Ana, vamos para A então, né? Então, tá indo para π. Eu quero que vá para 0.
Então eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar esse cara aqui de A. Tudo bem? Então, mudando de variável, eu vou chamar A é igual a x menos π. Tá bom? O x estava indo para π. O x estava indo para π. Então isso implica que o A vai para onde? Se o x vai para π, aqui vai ficar π. Π menos π vai dar 0. Então A vai para 0. Tá? Olha, mas aqui eu posso isolar o x. Passo o π para lá. Vai ficar A mais π. Agora vamos substituir no problema. Vai ficar limite de x indo para π. Agora é A indo para 0. De quem? Do seno de x. Só que o x é A mais π. Dividido por esse cara, que agora é A. Beleza? A gente já viu esse filme antes. Já. A gente viu bem aqui, ó. Né? Apareceu uma soma. E a soma apareceu o seno da soma. Né? Então vamos fazer isso. Então isso aqui é limite de A indo para 0 de quem? Seno de A cosseno de π mais seno de π cosseno de A. Isso tudo dividido por A. Agora, o seno do π a gente já sabe que é 0. Essa parte aqui dá 0. Esse a gente já sabe que dá menos 1. E o menos 1 vem para fora. Então vai ficar menos limite de A indo para 0 de quem? Do seno de A sobre A. Isso aqui é o limite trigonométrico fundamental. Então a resposta vai dar menos 1. E acabou. Beleza? O exercício não é muito mais fácil que o conteúdo? Agora você imagina a prova, que é muito mais fácil que a aula. Olha, vocês terão 50 minutos para fazer a prova. Eu testei o tempo. Eu consegui fazer em 5 minutos e 4 segundos. Então você consegue. Eu fiz em 5 minutos e 4 segundos. Eu fiz assim, deixa eu fechar os olhos. Eu vou escolher isso aqui. Será que eu sei? Acho que eu sei. Eu estudei esse conteúdo. Aí eu ia lá e fazia, marcava o cronômetro. Aí somava direitinho. Deu isso o tempo. 5 minutos e 4 segundos. Esse é o tempo que vocês vão ter na prova. De 50 minutos, tá? Então vamos lá, a gente já tem alguns minutinhos. Vamos lá. Temos alguns problemas que a gente vai resolver a outra parte na próxima aula. Mas vamos escolher um para a gente fazer. Vamos pegar, por exemplo, o problema 1 ali. Prove que essa equação admite ao menos uma raiz real. Como é que eu consigo provar que essa equação tem raiz real? Tá? Quando vier problemas desse tipo para você, como é que você resolve esse tipo de problema? Esse tipo de problema ele é resolvido da seguinte forma. Você vai usar o teorema do valor intermediário. O que é que o teorema do valor intermediário precisa? Ele precisa de uma função que seja contínua. Tá bom? Ele precisa de uma função contínua. Tá? Então você olhando... Quando faltar 1 minuto, você me avisa, por favor. Então você olhando para essa equação, você tem x ao cubo menos 1 sobre 1 mais x à quarta. Você quer que isso seja 0. Tá bom? Você quer saber se existe alguma raiz real. Você tem que provar que existe essa raiz. Eu não estou pedindo para você achar essa raiz. Se você achar, beleza. Tá? Você está provando. Agora, eu quero que você garanta a existência dela. Então, como é que a gente vai fazer? Você considere a função. Que função? F de x igual a isso aqui. X ao cubo menos 1 sobre 1 mais x à quarta.
tá? Você pega essa função. Garantir que essa equação tem raiz, você concorda que é a mesma coisa que eu descobri quando é que essa função dá zero? Sim ou não? A raiz da equação é a mesma coisa que a raiz da função, tá? Mas pensa comigo. Se por acaso eu souber algum número x que faça com que essa função dê negativo e calculo algum número x que faça com que a função dê positivo, se a função for contínua, vamos lá. Se tem algum cara que faz ela ser negativa, algum cara que faz ela ser positiva, e se esse é o eixo x e a função é contínua, eu tenho que sair daqui e chegar lá, concorda? Quando eu fizer esse trajeto, ela vai tocar no eixo. Tocou no eixo, tem raiz. Deu para entender? Aí eu uso o teorema do valor intermediário que diz que garante essa raiz. Beleza? Vamos ver se essa função é contínua. Isso aqui é um polinômio. Concorda? Se é polinômio, é contínua. Tá? Esse aqui, obrigado. Esse aqui é uma função racional. Tá? Por acaso, qual é o domínio dessa função? Não é todos os números reais? Aqui embaixo nunca vai dar zero, concorda? Porque a potência é par. Nunca dá zero. Então o domínio disso aqui é todos os reais. Tá? Então eu não tenho problema com domínio. Mas olha que lindo. Calcula f de zero. F de zero. Aqui dá zero. E aqui? Dá menos 1. Tem um menos bem aqui. Tá bom? F de zero deu menos 1. Então quer dizer que no zero, a imagem deu negativa. Calcula agora f de 1. Quanto é 1 ao cubo? Dá 1 menos, substitui 1 aqui. Isso aqui não vai dar meio? Vai ficar 1 menos a metade do 1. Vai dar a metade do 1. Então, f de 1 deu meio. Esse número é negativo e esse número é positivo. Isso aqui aconteceu no 0. Isso aqui aconteceu no 1. Essa função é uma função contínua. O teorema do valor intermediário me diz que para eu esboçar o gráfico, uma hora vai passar por esse eixo. Quando passar pelo eixo, tem a raiz. Acabou. Entenderam? Só precisei do quê? Definir quem é a função e calcular a imagem dela em 2 pontos que eu tenho que sacar quem são esses caras. A imagem de um é negativa, a imagem do outro é positiva. Então tem raiz, pelo teorema do valor intermediário. Beleza? As outras questões a gente faz na próxima aula. O desafio vocês vão receber pelo SIGA A. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.